Você já sentiu dificuldade em colocar algum plano em prática ou tirar aquele seu objetivo do papel, principalmente quando eles são mais complexos, por exemplo, comprar uma casa ou adquirir um veículo? Pois hoje eu vou mostrar algumas ferramentas úteis para que você utilize de um modo que você consiga tirar isso lá do papel. E como sempre, como eu costumo fazer, eu vou apresentar uma planilha eletrônica gratuita para você construir aí os seus planos e tirar os seus objetivos do papel. Vamos lá? A primeira ferramenta que nós vamos falar é o 5W2H, que é basicamente algo utilizado muito na administração. Mas essa ferramenta pode ser utilizada também para as finanças pessoais, para o seu dia a dia, para qualquer tipo de questão que envolva algum tipo de planejamento, principalmente aí para você realizar esses objetivos que são mais complexos. E elas consistem basicamente em 7 perguntas, né? Elas 5W2H, o que vem lá do inglês, né? Que significa, os 5 Ws são what, why, when, where e who. E os 2 Hs são how e how much. O que significa, em uma tradução em português, o que fazer, quando fazer, aonde você vai fazer, onde você vai fazer e também quem vai fazer. Isso daí é bem mais importante ali se você tiver uma gestão de uma empresa, que você pode designar um setor, uma pessoa específica, ou até ali num planejamento familiar você pode colocar ali quem da família vai fazer isso acontecer. Quando é só para você, o que não faz tanto sentido. E o how e o how much é como será feito e quanto vai custar fazer aquilo para sair do papel. A partir do momento que você responde essas 7 perguntas, fica mais fácil você organizar e colocar em prática os seus objetivos. Vamos para alguns exemplos ali para você verificar como é que você pode usar isso na prática. Pessoal, aqui é a nossa planilha financeira de planejamento, né? Ou uma planilha de planejamento financeiro também vinculada, relacionada com a estrutura 5W2H. Aqui você vai ter várias opções que a gente vai mostrar ao longo desse vídeo sobre a questão de montar o seu objetivo com base no seu valor de referência, seu objetivo com base no tempo, outras ferramentas úteis que você pode usar aí para estruturar o seu planejamento financeiro, como monitorar por base na acumulação dos valores ao longo do período, como monitorar através de um objetivo-alvo, né, um valor-alvo que você vai ter ali, também depois como montar os seus objetivos, deixar eles organizadinhos para atingi-los da melhor forma, e também aqui um resuminho do que seria a ferramenta 5W2H. A única questão aqui, lembrando que quando você for utilizar essa planilha, você vem aqui em arquivo, você pode baixá-la no Excel. Como o Excel pode ter alguns probleminhas de compatibilidade, porque essa é uma planilha criada totalmente no Google Sheet. Se você tiver aí, provavelmente você deve ter uma conta no Google. Eu recomendo que você utilize ela direto no Google, além de ser gratuito. Evita que você tenha problemas com a compatibilidade, erros de compatibilidade. Aí, para fazer isso, você só vem aqui, ó, e faça uma cópia, fazer uma cópia, porque daí vai uma cópia para o seu Google Drive e você consegue acessar lá e fazer as mudanças que você quiser, tá? Porque essa planilha aqui que eu estou editando, na verdade, para você vai chegar somente leitura, então você precisa fazer uma cópia, tá ok? Então, meus queridos, vamos lá para a explicação sobre o uso da ferramenta 5W2H na prática e também depois nós vamos mostrar outras ferramentas úteis dentro aqui desta planilha financeira que nós criamos, tá bom? Como eu havia falado aqui, os conceitos do 5W2H para você nunca esquecer. Então vamos lá para a estrutura que eu montei com 5W2H. Nós vamos ter 2 formas de montar o seu objetivo e o seu planejamento. Pelo valor e pelo tempo. Por quê? Se você já tem um valor definido para aquilo que você quer realizar, então comece montando aqui pela primeira opção, que é o objetivo pelo valor.
Agora, se você já sabe o prazo em que você quer definir e terminar aquele objetivo, você vem pela opção objetivo pelo tempo. Se você não tem certeza de valor e tempo, aí você pode usar qualquer um, não tem problema, não tem a necessidade de usar um ou outro. O que eu sempre vou orientar para você é começar pelo what, pelo o que será feito, porque ele é basicamente o seu objetivo propriamente dito. Aqui eu coloquei um exemplo, comprar uma moto, e você pode fazer bem detalhado aqui, uma Honda NXR 160 Bros. Se for seu objetivo, aí já está mais facilitado, já vem com a planilha preenchida com essa informação. Mas é interessante você colocar mais detalhado possível, porque aí você sabe exatamente o que você quer. Mas também pode deixar sem detalhes se você quer comprar uma moto, não importa qual seja o modelo dessa moto. Depois você vai para por que você vai fazer aquilo. Isso é importante porque isso interfere no tempo e até mesmo no valor. Porque se você estiver fazendo alguma coisa que seja uma necessidade, talvez você precise fazer o quanto antes. Por isso que tem também aqui embaixo essa parte de classificação do tipo do seu objetivo. Então, a partir do momento que você já definiu o que será feito, basicamente o que será feito vai ser o seu próprio objetivo, que é comprar uma moto. Aqui nós temos no cantinho as explicações aqui, à medida que você for utilizando, você também pode usar a explicação. Essa classificação ela é dividida em dois tipos. Necessidade, que é aquilo que você tem extrema necessidade de que aquilo se concretize, porque se aquilo não for feito, realizado, isso vai gerar um impacto na sua vida muito significativo. Então, é uma necessidade, ok? O desejo é aquilo que você consegue postergar por um tempo, aquilo que não é indispensável, é aquilo que você quer por uma vontade sua. Então, você às vezes pode deixar um pouquinho mais para frente, né? Você não precisa realizar naquele momento necessariamente. Então, essa classificação ela acaba interferindo no tempo, na sua percepção de tempo. E as prioridades também. Se a prioridade for maior, for mais alta, então significa que você vai ter que realizar ou vai tender a realizar isso o quanto antes. Quando ela for baixa, é porque você pode aguentar um pouco mais de tempo. Então, são indicadores bastante relacionados com o tempo. Beleza, definido o que será feito, por que será feito e essas classificações e prioridades, você vai, dentro dessa estrutura de objetivo pelo valor, definir quanto que você pretende gastar com aquilo. Aqui eu coloquei 25 mil, mas eu acredito que uma moto dessas não deve estar tão barata assim. Nem faço ideia. Estou colocando 50 mil, não faço a mínima ideia. Então já estou demonstrando que não entendo muito desse objetivo. Mas basicamente você coloca aí o valor que você vai definir, e você tem que pensar isso antes, né, quando você cria o objetivo pelo valor, porque isso vai interferir basicamente na estratégia, nas estratégias que você vai utilizar. E as estratégias são o modo como você vai realizar aquilo, por isso que ele é o how. Mas você tem várias estratégias e no fim das contas você vai utilizar uma delas para concretizar o seu objetivo. Só que você pode colocar quantos você quiser. Aqui eu coloquei 5, mas você pode botar 100 estratégias diferentes. Quanto mais opções você vai ter para realizar aquele objetivo e mais você vai poder avaliar melhor como realizar aquele objetivo. Então são estratégias baseadas nessas informações aqui acima, e da forma como você define a sua estratégia vai interferir também no tempo. Se for uma estratégia, por exemplo, de financiamento, é muito mais rápido você conseguir um financiamento. Isso não significa que vai ser a melhor forma de você realizar esse seu objetivo. Não é, porque a gente sabe que todo financiamento vem com juros e isso pode representar um aumento significativo no próprio custo daquele bem que você deseja adquirir. E se você resolver economizar todo mês, quanto mais você resolver economizar, você conseguir, na verdade, economizar, mais rápido você chega no valor, ok? Só que mais isso vai afetar ali as suas disponibilidades. Então, tudo gera um efeito. Então, as estratégias elas têm que ser bem administradas. Depois você vai para o como será feito, que é a estratégia que você escolheu. Por exemplo, eu vou utilizar a estratégia número 1. Que é a estratégia de financiamento se a taxa de juros for igual a 1% ao mês. Porque a minha taxa que eu consegui é uma taxa de 1% ao mês. Não sei em que planeta você conseguiu essa taxa. Com certeza no Brasil não foi. Talvez você mora no Japão. Então a taxa de juros é melhor a sua. Então, como será feito? Você ali define então a estratégia
que você vai utilizar. Eu não tenho certeza qual a estratégia eu vou utilizar. Então você vai deixar isso esperando e ao longo do tempo você vai sentindo se você consegue chegar e utilizar a A, ou a B ou a C. Pode acontecer isso. Você às vezes esperar um tempo porque você precisa guardar. Você está tentando fazer um esforço para guardar dinheiro e não tem certeza se você vai conseguir. Daqui a 6 meses você pode rever esse seu planejamento. Você tem que adotar uma outra estratégia. Por isso que é bom marcar várias estratégias para depois verificar se você não tem que mudar depois o foco, depois de algum certo tempo. Onde será feito? Por exemplo, nesse caso aqui vai ser em alguma concessionária, com banco, se tiver financiamento. Então, às vezes você tem aquela concessionária que você gosta mais, então você já coloca ela aqui. Ou você pode deixar mais em aberto. Quem fará nesse caso, no caso eu coloquei eu. Mas você vai colocar você aí e, como eu falei, se você quiser aplicar isso para a sua empresa, nada impede. Você pode colocar aqui o funcionário ou o setor, o setor de marketing, o setor de vendas, o setor de compras, enfim. E quando? A partir do momento que você organizou e chegou até aqui, fica mais fácil você definir quando isso vai acontecer, isso vai ser feito. Como você vai conseguir? Nesse caso, nessa estratégia que eu adotei aqui pelo financiamento, eu acredito que já dá para começar agora, né? Vamos começar em 2025 pelo financiamento. Mas se eu adotasse uma estratégia de economizar, talvez aí vamos para uma estratégia 2, realmente eu levaria até 2034 para economizar. Se eu puder esperar, ótimo, né? Enfim, isso vai depender muito, como eu falei. Isso acaba influenciando. E veja como essas perguntas são bastante interessantes. Elas vão permitindo que você avalie melhor se realmente você vai conseguir antes ou mais para frente atingir o seu objetivo. E por fim, você já tem definindo tanto o conceito de quando será feito como a ideia de o que será feito, você vai conseguir definir a sua meta, porque é a junção dos dois, né? A meta é o objetivo mais o prazo. Comprar uma moto até 2034 nesse exemplo aqui, perfeito? Objetivo pelo tempo, a única coisa que vai mudar aqui para você é que primeiro você já vai ter aqui em cima o tempo, ou seja, em 2034, e você vai montar suas estratégias com base aí nessa informação que você tem, que é o tempo, o objetivo. Até você pode criar aqui as suas classes para estruturar mais essa ideia do próprio tempo também. E aí você vai depois, lá no final, definir qual vai ser o custo, porque você tem uma estimativa de tempo e quanto antes você for realizar seu objetivo, geralmente menor vai ser o valor que você vai conseguir juntar. Isso vai ter impacto sobre a necessidade ou não de fazer um financiamento. Talvez adotar, por exemplo, essa estratégia número 3, é uma estratégia em que você tem uma parte financiada e uma parte que você economizou. Pode acontecer, depende aí de cada caso concreto. Beleza, gente? Vamos aí para as outras ferramentas em seguida, outras ferramentas úteis para você fazer o seu planejamento. Agora nós vamos para algumas outras ferramentas que você pode utilizar para responder aquelas duas questões mais complexas que seriam quando e quanto, né? Qual o valor que você vai usar e para quando você vai ter que deixar esse objetivo seu pronto conforme a sua necessidade ou até mesmo o seu desejo. Vamos agora para outras ferramentas úteis aí para você construir seu planejamento e definir os seus objetivos. Aqui a gente tem uma ferramenta de acumulação patrimonial. Para que ela serve? Ela serve para definir quanto que você vai ter acumulado após um determinado período, fazendo aportes mensais de um valor específico e, se for o caso, se você já tiver um valor inicial, você pode colocar também nesse cálculo. Aqui nós temos duas opções de taxas. A taxa de juros nominal, que é aquela que você vai ver aí no mercado. A taxa Selic já é uma taxa de juros nominal, porque ela é uma taxa de juros sem considerar necessariamente os efeitos da inflação. A taxa de juros é que você vê aí, às vezes, no investimento que você vai fazer ou numa aplicação, enfim. É a taxa que vai aparecer ali, ela não considera esse desconto inflacionário. Já a taxa real é após o desconto inflacionário, por isso que ela fica menor. Esses dois valores, 0,68 e 0,34, já é uma média aí dos últimos 10 anos, tanto de juros nominal, juros nominal
gira em torno de 8,5%. Esse ano está bastante elevado, mas gira em torno aí nos últimos 10 anos de 8,5% ao ano. E juros reais giram em torno aí de líquidos, né? Esses juros reais aqui que eu calculei são líquidos do imposto de renda da média das aplicações aí dos principais investimentos. Então é líquido em torno aí de 4,5%, entre 4% e 4,5% nos últimos 10 anos, tá bom? Aqui fiz um teste para uma aplicação que você vai fazer por 10 anos. Estou fazendo a aplicação de 10 anos de R$500. Ó. Então estou fazendo aportes mensais de R$500, né, como você vê aqui nesse campo, por 10 anos, sem nenhum valor inicial, ou seja, não tinha nada guardado. Pelos juros reais, ao final desse período eu vou ter mais de R$92 mil. Ou seja, eu acumulei mais de R$92 mil nessa aplicação. E pelo juro real, descontando essa inflação média, eu teria R$73 mil acumulados. Bastante interessante essa ferramenta quando você quer verificar quanto que você vai ter lá no futuro se você colocar todo mês. Vou colocar R$100 todo mês. Ó, já muda bastante, né? Bastante significativo. Quanto mais dinheiro você investe, maior retorno você tem a longo prazo, e quanto mais prazo, o impacto é muito mais significativo. Veja, 50 anos em termos nominais vai para 843 mil, mas em termos de efeitos inflacionários é muito mais baixo. Quanto mais tempo, a inflação ela acaba comendo aí os seus retornos. Então essa é uma forma de você verificar o acumulado. Na prática, você vai ver na sua conta 843 mil daqui a 50 anos, colocando R$100 todo mês. Só que os efeitos da inflação, esses seus 843 mil lá no futuro, são o mesmo que uns 200 mil atualmente. Ok? Essa é a ideia da inflação e o efeito sobre os seus investimentos. Claro que aqui é um valor projetado, pode ser que você tenha um investimento muito melhor do que de 8,5% ao ano. Então depende muito da forma como você aplica. A segunda situação aqui é no aporte mensal. Você vai verificar quanto que você precisa fazer de aporte mensal para chegar no valor-alvo após um certo período. Mesma coisa, juros nominal, juros real. Vamos dizer que eu vou estar aplicando por 25 anos e no final eu queira ter de din-din R$1 milhão. E eu não tenho nada no momento. Não coloquei nada. Aí eu estou zerado, eu sou pobre, coitado. Não tenho nada. Então, se você investir por 25 anos, R$1.000, lá no final você vai ter R$1 milhão. Ok? Juro real, 1.900. Se eu colocar 1.900 todo mês, no final vou ter 1 milhão? Não. Você vai ter mais do que 1 milhão. Mas você vai ter um valor que daqui a 25 anos é equiparável aos R$1 milhão. Veja só o efeito da inflação novamente. É bom você ter essa noção. Se vocês quiserem aí um vídeo falando sobre os efeitos da inflação, explicando melhor esse assunto, comentem ali. Outra questão aqui, se você tiver um valor investido depois de um certo tempo e quer saber quanto que você vai poder retirar todo ano desse valor, caso depois de você ter ali feito seus investimentos, quanto você vai poder sacar todo mês. Na verdade, você vai definir esse quantum, né? Esse valor, só que por quanto tempo que você vai poder sacar esse valor. Então, você, digamos que tem acumulado, então, depois daqueles 25 anos, R$1 milhão. E agora você vai querer sacar todo mês, a partir daquele ano que você acumulou esses R$1 milhão, R$4 mil. Todo mês você vai retirar R$4 mil. Em termos nominais, você vai conseguir retirar esses R$4 mil eternamente, ok? Se você quiser retirar um valor atualizado a cada período, você vai ficar conseguindo sacar esse valor por 47 anos. Para uma aposentadoria é muito bom, porque geralmente a pessoa se aposenta lá depois dos 60, ela dificilmente vai viver 47 anos. Pode viver, mas é bastante complexo dela viver 47 anos, então ela poderia até mesmo atualizar esse valor de modo a não perder o valor pela inflação. Porque se você tiver R$4 mil lá no futuro, talvez esses R$4 mil não valham um salário mínimo, né? Então, isso é o efeito da inflação sobre esse valor depois. E aqui tem uma outra forma de você avaliar, por exemplo, se você começasse a sacar R$1 milhão
nos próximos 30 anos com retiradas de 6.900, se iria sobrar algum valor para os seus sucessores, para as pessoas ali de herança. Então, essa primeira informação, que é o valor nominal, é de fato o que vai sobrar. Se você sacar efetivamente R$6.900 todo o mês sem atualizar esse valor pela taxa de juros real, depois de 30 anos, utilizando esse valor todo mês, ainda sobraria R$846.000. Ainda teria um valor bastante grande aí sobrando. E aí, se você atualizasse, de fato, não restaria valor. Você teria, provavelmente, lá pela metade do período, você já não teria mais dinheiro. Vamos até testar aqui, ó, metade do período, 15 anos. Não, 15 anos você ainda teria uns R$133.000 sobrando. Vamos ver aí, 16 anos. 16 anos ainda sobra 54. 17 anos, e agora ficou negativo. Significa que você poderia usar ali até um pouquinho mais de 16 anos atualizando esse valor, se você pegasse seus R$1 milhão e fizesse retiradas mensais de 6.900. Vamos lá para o teste dos 4.000 aqui em cima, né, que fala que você pode ficar 47 anos. Ó. 47 anos atualizando, ó, já está negativo. Ou seja, até mais ou menos 47 anos você consegue aí, um pouco menos, né, vai ser 46 e alguma coisa, você consegue utilizar essas retiradas de R$4.000 e atualizá-las pela taxa de juros real. Assim você não tem aí a perda inflacionária. Na verdade, é a taxa de juros inflacionária que você acaba atualizando. E é isso, essas daqui são outras ferramentas úteis. Daqui a pouco a gente mostra como você monitora os seus objetivos para chegar lá daqui a 20, 30 anos, verificar se realmente você vai conseguir chegar lá e guardar esse valor, ou até menos, né? Se você tiver um objetivo aí que leve uns 5 anos, 3 anos, você vai ter uma forma de você monitorar esse seu investimento. E se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita e vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e, quem sabe, ter mais uma planilha aí para você estruturar suas finanças e ajudar no seu dia a dia. E como eu falei, a nossa planilha é bem completinha. Agora nós vamos mostrar como você faz para acompanhar os seus resultados ao longo do tempo, depois que você organizou bem aí o seu objetivo, você definiu direitinho o que você vai fazer. Então agora vamos para as formas de você monitorar aqui, nessa opção de monitorar pelo acúmulo ou pelo valor-alvo. Então você pode fazer esse monitoramento aqui pelo acúmulo, que eu criei uma opção também aqui para você definir se o seu período você vai organizar de forma anual ou mensal, porque se for ali um objetivo que você queira acompanhar ao longo de meses, talvez seja melhor você utilizar o mensal. E se você quer apurar isso ao longo de um período de um ano, aí você usa aí o anual. Enfim, você define. Só que o mensal tem um certo limite. O prazo limite aqui para o acompanhamento é de 420 meses, ok? Você vai ver aqui que as linhas são suficientes para o acompanhamento de até 420 meses, o que dá em torno aí de 35 anos. E assim você consegue fazer esse monitoramento mês a mês dentro desse prazo limite. Mas já é um excelente período aí para você fazer um acompanhamento. Então você cria aí um plano estratégico, por exemplo, para 5 anos, então são 60 meses. Você pode estruturar aí que ao longo de 60 meses você quer guardar R$100 e a taxa de juros que você vai acompanhar ao longo desses meses, né, que você vai querer como objetivo, é 0,68% líquidos ao mês, ok? Depois de descontado o imposto de renda. Então você vai colocar ali que no mês 1 você vai aportar os R$100 e aqui do lado você coloca se, aportei os R$100, então beleza, ele vai dar até uma mensagem de parabéns que você está dentro da meta naquele período. Depois você vai aportar outros R$100 e você vai notar que já teve uma evolução aqui, ó, de 0,68, que é justamente o que? É a rentabilidade naquele período. Então, os R$100 que você colocou do período anterior já foram rentabilizados. Então, você vai ter que olhar na sua aplicação e vai ter que ter pelo menos R$200,68. Se der certo, você vai colocar aqui o valor e vai dizer que você está
dentro da meta. Depois que você colocar mais R$100, vai para 302 e assim sucessivamente. Veja que ele já está aqui calculado com os juros. Então é para fins de você poder realmente fazer esse acompanhamento aí, ó. E ele vai até os 60 meses, já que essa estrutura aí seria de 60 meses. Mas, Gabriel, não, eu quero fazer aí por 20 anos porque é para aposentadoria. Então você vai colocar 20 anos e ele já vai mudar aqui, né? O aporte mensal durante 20 anos. Veja que o total acumulado é muito maior, que os juros são mensais. Então você vai acompanhar aqui anualmente, ou seja, no primeiro ano você vai ter que ter juntado R$1.245, no segundo R$2.500, já contando os juros, para no final dos 20 anos você chegar no montante pelo menos de R$60 mil. Se você ultrapassar, obviamente, esse montante, que você teve um resultado, uma taxa de juros melhor do que aquela que você estimou. Se você não alcançar, é porque teve uma taxa de juros menor ou você fez alguma aplicação de maior risco que deu um retorno negativo, enfim. Aí você pode ir acompanhando por períodos essa evolução. E pelo alvo, por exemplo, eu quero ter 1 milhão daqui a 25 anos. Então, botei aqui o período anual, 25, e eu quero com base na taxa de juros de 0,34, que seria uma taxa de juros mais próxima à real. Aqui você define a taxa. Você acha que para você o foco seria 1% ao mês? Coloque 1% ao mês. Se você tiver um foco de 1% ao mês, veja que o aporte mensal diminui. Então, o mais conservador é uma taxa de juros menor, ok? E daí vai exigir de você um aporte mensal maior. E aí, para você chegar em 25 anos, em 1 milhão, você vai ver ano a ano quanto que você vai ter que ter acumulado aqui, incluindo os juros. E você vai colocando aqui nessa coluna do lado se você alcançou ou não. Cheguei nos 17 mil, então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para atingir a meta. Cheguei em 38 aqui. Então você chegou ali na sua meta. Inclusive você bateu aquele prejuízo que você teve no período anterior. Então esse é o objetivo de você ficar organizando ali ao longo do tempo. E se for em meses, mensal, veja que você vai ter que guardar R$37 mil todo mês para uma taxa de juros mensal de 0,5%. Se você quiser chegar a 1 milhão em 25 meses, ou seja, em 2 anos dá para chegar em 1 milhão? Dá, mas você tem que ter muito dinheiro. Você tem que guardar muito dinheiro. Então é uma meta mais complexa, mas você também pode acompanhar aqui, 37 mil, 75 mil e assim sucessivamente até fechar os 25 meses, R$1 milhão. Não é interessante você usar então esses dois mecanismos para monitorar os seus resultados? O que você acha? Bom, é óbvio que se você planeja tudo direitinho, se organiza bem, estrutura bem aquilo que você vai economizar dinheiro e vai fazer aquilo com o melhor custo-benefício. Às vezes talvez não seja nem a própria economia em si, mas o melhor retorno com essa execução dos seus objetivos ou do seu plano. Por isso que isso também é uma forma de obter ganhos invisíveis. Agora que nós deixamos bem estruturado aí o seu objetivo, está na hora de colocar ali no lugar certinho, tudo certinho, o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. Vamos lá? E agora, para finalizar aqui essa longa planilha, você tem essa opção aqui para você colocar cada um dos seus objetivos. O que será feito, por que será feito, a classificação, a prioridade, onde, quando, quem fará, como será feito, quanto vai custar. É todo 5W2H estruturado aqui na forma de vários objetivos. Aqui eu coloquei até 5, para você administrar 5 objetivos por vez aí e conseguir verificar se realmente essa tabela, essa estrutura, ela é a ideal para você, ok? Então, meu amigo, está esperando o que para começar a usar essa planilha de planejamento financeiro ou essas dicas que eu deixei aqui no canal? Comece hoje a aplicar para mudar a sua realidade, a sua forma de organizar o seu planejamento, seja ele financeiro, seja ele do seu dia a dia. Então, essas ferramentas são muito úteis para isso. E ali no link da descrição, você vai ter ali uma opção para você acessar essa planilha e também outras informações a respeito dessa questão relacionada ao planejamento financeiro. E depois, à medida que você for usando
essas nossas ferramentas. Não esqueça de voltar aqui e deixar seu comentário que você achou, se precisaria de mais alguma melhoria, se você colocaria mais alguma coisa nessa planilha, porque daí a gente vai lá implementando cada vez mais ela para outros usuários fazerem o seu planejamento da melhor forma.